Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor sabedoria. Hoje nós faremos uma partilha um pouco mais enxuta, um pouco mais concisa, para que possa haver tempo de, após a partilha, principalmente as pessoas que vivenciaram a imersão em Iriri, no nosso encontro, possam trazer seus testemunhos, suas reflexões. Iniciamos, como sempre, trazendo uma pontuação sobre o mantra que prepara os nossos estudos, ou a nossa partilha. O Felipe, na sua harmonização, hoje falou sobre a técnica do Hansa, que é algo que nós iniciamos uma abordagem, fizemos um trabalho com essa técnica específica, que se chama Hansa, ou Ciência do Hansa, que literalmente significa cisne, né, que trabalha com essa respiração, que é a base do yoga. E hoje o mantra, ele falou de Soham, Soham Chit, né? Chit é consciência, e Soham é eu sou este, ou eu sou aquele, eu sou isso. Quer dizer, a consciência de ser o que se é e a percepção que esse ser é Deus, é o divino. É isso que significa Soham, né? Eu sou isso, eu sou Deus, né? E aí está a base de todo o Vedanta, de todo o conhecimento védico. Porque quando você trabalha o Hansa, ele vira Soham quando ele é invertido, né? Então, Hansa vira Soham, ou seja, eu sou isso, eu sou Deus, que é uma forma de você trazer essa consciência do ser, né? Não do ser egóico, do ser personal, mas do ser essencial, do ser divino, né? Então, Soham, né? Chit Soham, ou seja, consciência daquele que se é. Nisso repousa todo, toda a essência do pensamento védico, né? E o Felipe traz essa técnica da respiração, e lá nós não podemos dar tanta ênfase a um detalhe que é muito importante, porque entre uma respiração e outra há uma pausa. Então, entre uma exalação, uma inalação e uma exalação, há uma pausa, né? E depois também, quando nós exalamos, antes de inalar, há outra pausa. Então, são dois movimentos e duas pausas, né? E essa pausa é muito importante, né? Essa pausa é chamada de Madhya Dasha. Madhya significa meio. Madhya literalmente é meio, né? Ou intermediário. E Dasha é posição, ou seja, a posição do meio, a posição intermediária entre uma respiração e outra. Por que isso é importante? Porque os rishis, as escrituras dizem que o ponto de iluminação está entre uma respiração e outra. É justamente nessa pausa. Ou entre um pensamento e outro. Sempre entre um pensamento e outro há uma lacuna. Essa lacuna é a semente do silêncio. É chamado de Vidyamuni. Vidyamuni é a semente do silêncio. Quando você fica atento a essa pausa, né, entre um pensamento e outro, ou entre uma respiração e outra, ou entre um movimento e outro, entre uma atividade e outra, né, você percebe que ali está a presença. Então, quando você desenvolve
uma habilidade de percepção desse ponto, que é chamado de Madhya Dasha. Nesse Madhya Dasha acontece essa percepção, essa sensação do ser. Então, veja, é algo de ordem prática. Não se trata de uma filosofia ou de uma teoria, né? É algo de ordem prática, que qualquer um de nós pode vivenciar, pode experienciar, né? Então, por isso a importância de nós termos e trazermos ferramentas que nos faculte esse estado perceptivo. Porque esses exercícios nós podemos fazer em qualquer lugar, aonde estivermos, sentado na praça esperando o ônibus, naquela pausa após o almoço, quando estamos na sala de aula esperando os alunos chegarem, qualquer momento, nós podemos trazer essa respiração consciente e observar, principalmente essa pausa entre inalação e exalação, né? E aí nós percebemos essa semente da consciência. Isso posto, e que também faz relação com o nosso oráculo de hoje, que é Narada Muni, que é o peregrino cósmico, que para nós é uma alegria, uma satisfação muito grande poder estarmos falando de Narada Muni. Nós já falamos bastante de Narada Muni, já contamos muitas histórias de Narada Muni. Narada Muni, ele é riquíssimo de aventuras espirituais, de façanhas espirituais. São inúmeras as histórias, né, nos Puranas, né, nos Vedas, onde Narada Muni está presente. E o que exatamente Narada Muni representa? Isso é importante. Narada Muni, ele é o mensageiro dos deuses, ou o mensageiro do divino. Ele é o viajante cósmico que leva o conhecimento espiritual a todos os planos, desde o mais denso e inferior até os mais elevados. Então, Narada Muni é aquele que não se fixa, que não para. Narada Muni, ele não tem morada. Ele está eternamente em movimento, né? Dizem que ele foi amaldiçoado por um grande sábio, né, que ele não conseguiria ficar em um lugar num tempo superior a que um homem ordenha uma vaca. Claro que isso faz parte do aspecto mítico, mas isso quer representar que ele está sempre em movimento, porque ele simboliza o próprio movimento. E lembramos que o universo é movimento, que todas as coisas estão em movimento. Então ele está presente aonde? Na dinâmica da existência. Ele traz do não manifesto para o manifesto, dentro dessa dinâmica de movimento, os conhecimentos espirituais. Por isso que Narada Muni, ele está sempre portando a sua vina, que é esse instrumento musical. O que representa a vina? A vina representa a música de Deus, ou a vibração sonora que sustenta o universo. O que é uma música? A música é uma frequência que vai desde o som mais grave ao mais agudo, de acordo com o quê? Com o comprimento de onda. Então, com a variação da frequência, temos a variação das sonoridades. E o universo é exatamente isso. É uma variação ou uma pluralidade de possibilidades frequenciais energéticas que sintetizam ou materializam uma forma ou outra
Então, tudo, a base de tudo é vibração e energia. Então, ele é aquele que vibra essa frequência divina que mantém o universo. Por isso, a importância do Om, desse som primordial, desse som sagrado, que é essa vibração que mantém o universo. O universo é sonoro. E aqui vai um dado interessante, que talvez algumas das senhoras ou dos senhores já tenham experienciado isso. Quando você entra em certos estados meditativos, quando você justamente experimenta esse silêncio, esse estado de silêncio, ou esse lugar, né, de Madhyadasha, você ouve uma vibração que vem nos ouvidos, que parece vir nos ouvidos, que é justamente essa reverberação, esse om, que parece uma abelhinha zoando no ouvido. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, né? Por quê? Porque existe uma música de fundo no universo. A própria ciência hoje tem constatado isso, quando ele fala de energia escura, que existe algo, um plano de fundo vibrando no universo que não é captável, que não é material, mas que é uma frequência presente. Por isso que se fala hoje em dia de energia escura ou matéria escura, né, que o universo, ele é o que nós vemos ou está no nosso plano é um percentual muito pequeno, que a grande constituição do universo é aquilo que é dentro dessa faixa de matéria ou frequência escura ou energia escura, que seria algo como a antimatéria. E aí entra Narada Muni. Por quê? Porque Narada Muni ele está exatamente no portal entre as dimensões. Se existe matéria e antimatéria, se existe um mundo e a frequência contrária do mundo, uma dimensão que represente a contraparte disso aqui, Narada Muni é justamente aquele que conecta ou que permite essa interconexão entre essas dimensões. Isso é fabuloso. Mas não é só a mitologia hindu-ariana que fala desse ser. A nossa cultura ocidental, na sua mitologia, principalmente mitologia greco-romana, também fala desse ser. Claro que com outras imagens, mas quando nós pegamos Hermes, né, que é grego, ou Mercúrio, que é a versão romana, nós vemos o mesmo princípio ali, como aquele que é o mensageiro dos deuses, como aquele que traz o conhecimento do mais alto e instala naquilo que está mais baixo. Ou como está escrito lá na Tábua de Esmeraldas, lá nos princípios herméticos, né? Assim como está em cima, está embaixo. Esse princípio especular de semelhança. Então, quando nós pegamos Hermes, ou Mercúrio, Hermes é a visão grega, Mercúrio, a visão romana, mas o mesmo ser, eles estão correlacionados com Narada Muni, né? Não sei se já viram as imagens de Hermes, mas Hermes sempre tem um capacete com asas e também as sandálias dele traz asas, né? Então ele tem asas na sandália e asas no capacete, né? Simbolizando que ele está sempre em movimento entre os mundos e trazendo as mensagens dos deuses. Tanto que o conhecimento hermético vem de Hermes, né? Quando nós estudamos o Cabalion é os conhecimentos de Hermes Trismegistus, que significa 3 vezes grandes.
E por que 3 vezes grandes? E tudo isso está correlacionado também a Narada Muni. É 3 vezes grandes porque ele é grande nos 3 planos, nos 3 princípios, né, divinos, que é o descendente, o ascendente e o transcendente. Então, essa grandeza do conhecimento ou da sabedoria, ela se manifesta no descendente, que é o que? O plano material, é esse que nós estamos, no ascendente, que é o que? O mundo espiritual, os mundos sutis, onde estão devas e outros seres, outras consciências, e também no transcendente, ou seja, aquilo que está além do plano material, que é imaterial, que é imanifesto. Então, Hermes, assim como Mercúrio e assim como Narada Muni, ele transita entre esses 3 planos, que representam justamente as nossas 3 conexões, ou a nossa tríplice dimensão, que é a dimensão física, a parte da manifestação, a dimensão da alma, que é a nossa psique, que engloba aí os nossos aspectos de inteligência cognitiva e sentimentos, e a nossa parte espírito, que é transcendental, né? Então, essas 3 partes, elas estão interdependentes, interconectadas, e esse mensageiro celeste que vem ou como Narada Muni, ou como Hermes, ou como Mercúrio, é aquele que interconecta essas 3 dimensões ou locos de estados manifestativos. E é interessante que Hermes, ele porta um caduceu, né? Todos bem sabem dessa imagem de Hermes, né? Ele está com um caduceu, que é uma espécie de bastão, onde nós vemos uma serpente, né? Que vem, 2 serpentes, né? Que vem serpenteando, né? E na ponta desse bastão existe uma asa, né? Isso é chamado caduceu, né? Que não é aquele símbolo da medicina, né? Na verdade, o símbolo da medicina é o bastão de Asclépio, né? O bastão de Asclépio, ele tem uma serpente só numa haste, né? No bastão. O caduceu, ele tem outro significado, né? E o que significa esse caduceu? É justamente isso, que é a interposição entre os polos opostos, dia, noite, bem, mal, alto, baixo, material, espiritual, manifesto e imanifesto, que essas 2 serpentes, como polaridade masculina, feminina, positiva, negativa, elas vão fazendo um caminho ascendente. Lembra que o próprio sistema dos chakras, eles representam isso, né? A Kundalini, que é uma serpente, ela é desperta lá no Muladhara Chakra, que é o chakra raiz, e ela tem duas contrapartes, né? Piga e Índala, né? Inda e Pingala. E elas vão com 2 serpentes que vão se cruzando nos chakras, dentro dessa coluna de luz, que é a coluna vertebral, que é chamado de Sushumna. Então, veja, o caduceu representa exatamente isso, é o princípio da energia, que vem de baixo para cima e de cima para baixo. E é exatamente esse o trabalho que faz Narada Muni. Narada Muni, na tradição védica, ele representa, ou ele interliga 3 potências, ou as 3 conexões às quais nós estamos inseridos, que é a dimensão material, a dimensão energética e a dimensão consciencial. Então, quando nós falamos de Trimurti, de aspecto trino de Deus, até mesmo quando falamos de Pai, Mãe e Filho, ou Pai, Filho e Espírito Santo,
na versão cristã ocidental, nós estamos falando desse tríplice aspecto, que é a matéria, a energia e a consciência. Tudo se resume a isso. Consciência, matéria e energia. Nessa ordem. Primeiro, a consciência. Consciência é o Adipurusha, é aquilo que não está manifesto. Né? Da consciência vem o aspecto da Shakti, da energia. Né? É quanto o Shiva se torna Parvati, né? Se torna Shakti, é a energia. Então, a consciência que gera a energia, que é aquilo que move, que por sua vez gera o plano manifesto, né? Que é a matéria. Então, qualquer um de nós que aqui está, nós somos exatamente a realidade dessas três dimensões. Nós somos matéria, somos energia e somos consciência. E não se pode retirar nenhuma dessas três realidades. Ainda quando se tira a matéria desse plano físico, nós manifestamos corpos sutis, né? Nós ainda podemos plasmar formas, né? Porque esse tríplice aspecto divino, essa trimurti, ou essa tríplice forma, ela sempre está presente como consciência, energia e matéria. Consciência gera energia, energia gera matéria. Matéria volta para a energia, para que a energia volte para a consciência. Nós talvez estejamos num plano mais baixo, que é a matéria. Né? Nós temos que sair da matéria, migrar para os mundos das energias, para depois retornar para a consciência pura. Então, Narada Muni é aquele que faz essa interconexão. Por isso que ele viaja por todos os mundos. Todos os mundos, todos os planos. Todos, desde o mais denso até o mais sutil. Nesse aspecto de ser peregrino. Então, se nós tomarmos as dimensões subcrostais, ou seja, aqueles planos ainda mais densos que esses planos da superfície terrestre, né, que são os mundos onde estão criaturas totalmente desviadas da luz, né, que a doutrina espírita chama de abismo e trevas. Essas dimensões existem. É lá que estão os magos negros, estão certos asuras ou demônios, né, que são seres, princípios inteligentes, mas não frequenciados pela luz, que se afastaram da luz. Deixaram perder a sua centelha crística. Né? Não que isso seja irreversível. Então, o Narada Muni, ele vai desde esses planos mais densos, esses lugares mais escuros, onde há sofrimentos terríveis, né? Até Vaikunta, até os reinos celestes. Né? Ele não tem nada que o impeça, nada que não o permita esse trânsito. Porque certos seres de luz, eles têm dificuldade para descer nesses mundos mais densos. Por quê? Porque tem que reduzir o seu tônus vibracional. Sananda Jesus, para encarnar nesse planeta, ele levou mais de 2 séculos para poder ir reduzindo o seu tônus vibracional para poder ancorar aqui. Agora, Narada Muni não, ele circula. Se ele for chamado lá nos mundos infernais, né, ou nos mundos densos, ele vai, ele entra. E no mesmo momento, se ele for acionado lá nos mundos celestes, lá em Vaikunta, ele estará lá. Por isso que ele é importante, porque como ele anda em todos os mundos, ele é o portador do conhecimento. Por isso que a simbologia dele, como Hermes, como Mercúrio, e é interessante que esse aspecto Mercúrio dos romanos está muito ligado também à alquimia.
Porque o mercúrio é muito importante na alquimia, como elemento. E o que faz o mercúrio? O mercúrio é justamente aquilo que permite a transição de um estado para o outro, dentro da alquimia clássica, né? Então, ou seja, é aquilo que permite o salto quântico, que permite que você saia de uma dimensão para outra. Toda vez que você tem um salto dimensional, tenha certeza que você está assistido por Mercúrio, ou por Hermes, ou mesmo por Narada Muni. Claro que isso não se trata de personalidades, né? Nós nunca falamos de personalidade, e sim de estados conscienciais ou de frequências divinas, de potências divinas em serviço. Tudo isso representa potências divinas, né? E trazendo para nós, né, nós somos também esses peregrinos. Porque essa visão que nós temos de sermos terrestres ou terráqueos é uma ilusão. Nós não somos terrestres. Isso aqui não é a nossa morada. Aliás, o espírito não tem morada fixa em nenhum lugar. Nós somos cósmicos. Nós, na condição espiritual pura ou de consciência pura, podemos penetrar todos os planos. Todos. Então, nós somos também esses peregrinos. O que é esse estado nosso desde o berço até o túmulo, se não uma peregrinação? Por isso que na cultura védica a peregrinação é tão importante. Quando você está em trabalho espiritual, você faz peregrinação. Lá na Índia, os grandes sadhus, eles saem a pé desde lá de Arunachala, no sul da Índia, e vai lá até Varanasi, lá no norte, lá onde estão os Himalaias. Vai até Gangotri, lá onde nasce o rio Ganges. Por quê? Porque peregrinar é importante. Porque quando você peregrina, caminha, literalmente caminha, você tem essa percepção de que você é um ser em movimento, que você não pertence a nenhum locus, a nenhum território específico, que o seu ser é livre, que seu ser pertence ao universo inteiro. Isso é estado de peregrinação, consciência de peregrino. E todos os sadhus, todos os homens santos, na tradição védica, eles são peregrinos, ou pelo menos eles têm um estágio de peregrinação, né? Justamente para terem esse desapego com a identidade geográfica. E nós gostamos muito de dizer, né, eu sou brasileiro, eu sou francês, italiano, inglês. Em sendo brasileiro, gostamos de dizer, eu sou mineiro, eu sou gaúcho, eu sou maranhense, como se nós pertencêssemos a alguma terra. Nós não pertencemos a terra alguma. Terra nenhuma pode nos deter. Nós somos seres cósmicos. Se nós falarmos de Júpiter ou das estrelas de Sírius, elas também são nosso lar. Nós somos sirianos, nós somos seres de todas as estrelas, porque a nossa essência espiritual não pertence a um lugar. Então, esse é o sentido do peregrino, é quando você tem consciência que você está em peregrinação, que você está se movendo por um processo de aprendizagem, que você está muito temporariamente, muito transitoriamente, numa condição física humana nesse planeta. Mas isso é muito transitório. E nós não estamos sempre manifestando vida física nesse planeta. O que é também um erro, porque as pessoas pensam que nós reencarnamos somente no planeta Terra. Isso não é verdade. Muitos aqui tiveram, em suas vidas pretéritas, manifestações em outros orbes.
em outros planetas, talvez até em outras galáxias. Então, isso não corresponde, nós não somos prisioneiros da Terra. Por isso que nós temos que rever, inclusive, essa condição, essa visão equívoca de karma, né, dessa lei de causa e efeito, ou de ação e reação, né, essa visão meio ortodoxa de que você fica renascendo para pagar débitos e fica preso dentro de um sistema fechado, isso não existe. Nós não somos prisioneiros. Nós nos permitimos estar aprisionados por um equívoco, por um processo de ignorância, por não vermos quem nós de fato somos. Então, Narada Muni é esse viajante estelar, cósmico, celeste, e ele é o mensageiro dos deuses. Ou seja, quando Shiva, Vishnu, quer conversar conosco, simbolicamente, quem chega é Narada Muni, né? E é tão real isso que a base do conhecimento espiritual foi registrada por quem? Por Hermes. Hermes Trismegistus, ou seja, 3 vezes grandes. A tábua das esmeraldas, o cabalium, as leis herméticas. Toda vez que nós falamos de conhecimento espiritual, nós falamos de quê? De hermetismo. Que esse conhecimento puro, esse conhecimento espiritual, que se diferencia do conhecimento ordinário ou do conhecimento material. Quando nós falamos da ciência do ser, ou da ciência da autorrealização, ou mesmo da ciência do Hansa, como trouxe o Felipe, nós estamos falando de hermetismo, de conhecimento hermético, que vem de Hermes, que vem de Mercúrio, que vem de Narada Muni, né? É isso. Não vamos nos estender muito hoje, porque nós queremos criar esse espaço de diálogo, né? E assim nós retornamos para a nossa querida Budali, para que ela possa nos conduzir daqui para frente. Gratidão, Shiva Shambho. Gratidão, Gayan, gratidão a cada pessoa que está presente, né? É uma alegria poder receber cada pessoa, né, neste lugar. Bem-vindas a minha pessoa, né? Claudinha Barros, Claudinha Leite, Kleber, Elias, Gayan, Jorge, Luciani, Selma, Thaís, Raimunda, né? Então, nós estamos aqui para fazer um pouco da partilha, né, de como foi o nosso encontro em Iriri, como peregrinos e peregrinas, né, desses espaços, né, por onde vamos construindo o jeito de perceber-nos enquanto pessoas espirituais, né? Eu não sei se poderíamos dizer pessoas espirituais, eu creio que sim, né? Não terrestres, né? Estamos nessa busca dessa consciência de ser o que nós somos, né? Representada hoje no oráculo védico, que nos convida para esse movimento. Então, eu penso que nós poderíamos conversar um pouco pela ordem alfabética. Pode ser? Claudinha Barros, Claudinha Leite, Claudinha Barros, Kleber. É assim a média de 3 minutos no máximo, né? Para que a gente possa, para dar tempo para todas nós falarmos. Eu posso começar historicizando como é que a nossa chegada, né? E depois cada uma de nós pode falar alguma coisa, né? E quem não esteve presente em Iriri pode também fazer perguntas, né? Tirar alguma dúvida.
certo? Então, iniciamos dizendo que nós tivemos uma viagem, algumas de nós, viagens muito longas, né? O Elias estava prestes a estar conosco, né? Mas ele olhou a passagem de vinda para a casa dele, e o horário não coincidiu, portanto, ele não conseguiu pegar o transporte, né? E entendeu que naquele momento ele precisava ficar, voltar para casa, assim ele voltou. O Felipe chegou, né? Chegou um dia antes, com tranquilidade, né? E já ficou nos aguardando em Vitória. Nós chegamos no dia seguinte, e a Sueli foi a última que chegou, por volta das 15h30 no aeroporto. Aí de lá nós nos encontramos em um local para almoçarmos, né? E depois nós fomos, à medida que nós fomos chegando, fomos nos encontrando neste local, que é um quiosque chamado Gaivota. Uma comida maravilhosa, um atendimento fantástico, um preço razoável, né? Um banheiro muito limpo, na orla, né, na praia, assim, geralmente a gente não encontra todos esses requisitos juntos, né? Ainda guardaram nossas malas, né? Aí, então, às 16h20, nós saímos de van direto para Iriri. Aí chegando em Iriri, fomos bem recepcionados, o local maravilhoso, né? Tem um projeto da Ivete e do Rony, né, que é o Espaço Florescer, o ser com S maiúsculo, né? E ficamos acomodados esses dias todos, e na volta, a nossa viagem de volta foi mais comprida, né? Todas nós, né, tivemos um percurso, e cada uma foi chegando e foi dizendo como foi chegar na sua casa, né? Eu e Claudinha Leite fomos as últimas, né, que chegamos. Mas chegamos bem, mesmo um percurso um pouco difícil, mas o dia todo eu fiquei no aeroporto lá, mas aproveitei para fazer algumas leituras, né, de um livro que eu precisava fazer, e depois também a gente termina conectada com o grupo como um todo. Então, esse é um pouco, né, da história das histórias pelas quais nós passamos, e já chegamos, encontramos um café da manhã, né, para poder, aliás, encontramos um jantar para podermos saborear, né, e a partir desse momento as conexões foram se interligando, e aproveitamos o máximo, cada pessoa aproveitou assim, o máximo dos máximos, os instantes que estivemos juntas, enquanto pessoas. Aí eu passo a palavra para cada pessoa e falando um pouco, e se houver necessidade, a gente volta. Quem levanta a mão? Eu já vou logo falando, nem levantei a mão. Da viagem você já falou, então vamos falar da nossa estadia, esses dias, num ambiente acolhedor, de muita amorosidade, uma energia leve, onde a gente pôde fazer o nosso trabalho de uma forma muito leve, muito tranquila. Eu ainda estou assim, meio embriagada de tanta coisa boa que eu passei esses dias em Iriri. Muito bom te conhecer, Kleber, pessoalmente. Foi grandioso. Queria que todos que estão aqui também estivessem lá. Um ambiente onde tem crianças deixa tudo muito bem, muito harmonioso, muito amoroso. Fui chamada de vovózona, e isso me alegrou bastante, porque é muito carinhoso da parte das crianças. Eu poder ter participado de uns minutinhos com eles, das brincadeiras, tirar goiaba, e isso tudo.
Gaian foi simplesmente maravilhoso. Se dispôs o dia inteiro, sem cansar, chegando cedinho para participar do nosso café. E todas nós fazíamos, né, a nossa alimentação, nosso café da manhã, porque o nosso almoço e o nosso jantar já ficava preparado por uma pessoa assim linda, de uma mão fantástica, de um sabor delicioso, de comida leve. Então, foi isso. Eu não vou dizer mais não, porque vocês vão saber do próximo como é participar desse evento. Gratidão, Claudinha. Lembrando que essa pessoa maravilhosa é maranhense, tá bom? Próxima, Claudinha Leite. Boa noite, que bom rever, né? Vocês. Eu estava, ainda no meio do caminho, ainda comentei com Cláudia, porque lá eu falei assim, eu quero fazer uma viagem de carreta. E eu cheguei em casa de caminhão, né? Estar em Iriri foi, assim, um momento grandioso, como todos, né? Para mim foram. Mas, em especial, porque voltei mais leve, né? Voltei leve. Voltei sem aquela culpa de dormir, ficar, né? Então, assim, hoje, não sei por quê, porque eu já tive tantas vezes, tantas orientações sobre isso, e dessa vez parece que ficou mais claro, ficou assim, abriu, né? E eu me entreguei, e eu permiti, né? A desligar e ajudar da forma mais amorosa, né? Que eu posso dar. Quem perguntou, e aí, o que falou? Se você não entende de ectoplasma, não vai me entender. Ninguém vai entender. Mas quem entende de ectoplasma, doação de ectoplasma, vai entender qual é o meu papel ali. Né? Eu fui perguntando, Senhor, o que eu vou fazer? Eu quase não estou participando das pastilhas, eu quase não estou participando nisso. Qual a minha missão lá? Mas, assim, cada um de nós que fomos é porque deveria estar, compartilhamos o que deveria ser compartilhado, doamos o que deveria ser doado e retornamos com certeza. De, assim, a certeza que foi um evento maravilhoso e que todos nós, né, temos alguma coisa a contribuir um com o outro. E para mim foi muito fortalecedor também, porque ao retornar, desde domingo, eu acho que ainda comentei que estava com uma amiga, né, sendo, como é que fala, meu Deus, uma obsessão, não, uns ataques, onde precisou muito, não só de mim, está precisando, né, neste momento ela está hospitalizada, mas a gente tem assim, vim mais forte para entender algumas coisas. Até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. De onde eu posso ficar e posso ajudar. Então, gratidão. Foi maravilhoso estar naquele espaço com todos vocês. Aquela família foi, assim, imensa. Eu voltei ouvindo as músicas de São Paulo, né? Ele foi cantar para a gente, né? Que momento que nos deu, assim, uma paz, uma tranquilidade, um sono. Depois de ouvir tantas músicas bonitas, né? Com letra, eu mesmo dormi, assim, foi bem mais, foi um calmante para mim. Então é isso aí. Obrigada, gratidão. Elias, você fez uma falta danada, e quem não foi, no próximo, estaremos.
E deixa eu falar, eu falei assim ontem com o mestre, depois dessa viagem, que sexta-feira eu vou viajar, não, aí agora eu vou dar uma parada, não vou viajar mais, só no festival. Aí ele, coitada de você, coitada, tu tá tão inocente, menina, que tu nem sabe, sou mochileira. Então, deveríamos nos encontrar em algum momento mais. Peregrina, essa peregrina. Só lembrando para quem não sabe que o Paulo é o pai da Ivete, né? Que a gente chama de Paulinho, né? E ele 2 noites tocou para nós no violão músicas que ele faz harmonização no Centro Espírita, né? E assim de uma generosidade incrível, né? E foi muito bom mesmo. E Claudinha pegou uma playlist para poder ouvir na viagem, né? É disso que ela está falando. Perfeito. Agora a próxima pessoa, Cléber, você está disponível? Oi, gente, boa noite a todos. Eu consigo aqui, isso. Bom, eu participei um dia, praticamente todo dia, e a parte da noite no dia anterior. Que dia de semana fica muito difícil para mim, né? Participar de todos os dias. Mas o dia que eu fiquei lá, eu achei, primeiro, né? Agradecer que eu conheci todas vocês e todos vocês pessoalmente, né? É como a gente fala, jovem, todo mundo é gente fina, gente boa, né? Que bom. A minha esposa esteve lá também, vocês conheceram ela, né? Que bom. E durante o dia que eu estive lá, eu aprendi muito, né? Uma técnica que o Felipe fez, que eu achei maravilhosa, né? De trabalhar os campos, é muito interessante. Nós tivemos uma palestra sobre raios, uma palestra bem básica, eu acho que tirou muitas dúvidas nossas, né? Que essa matéria, esse contexto dos raios é um pouco abstrato, né? Mas pelo menos foi uma atividade que deu uma base para a gente iniciar os nossos estudos. É uma pena que eu não aproveitei mais, né? Por causa do meu trabalho, mas foi tudo ótimo, um prazer. O Gaian sempre impecável nas suas colocações, na sua participação, no seu conteúdo. E é isso aí, gente. E o próximo encontro eu vou dar uma sugestão de tentar fazer no feriado ou no final de semana. Aí fica melhor para mim, tá bom? Abração para vocês. Já anotei aqui, Cléber. Gratidão. Foi maravilhoso ter você conosco. Nossa, gente, uma leveza, uma aura assim de muita tranquilidade, né? Muito conhecimento. Foi incrível estar com você. Aí eu falei assim, meu Deus, eu nem dei um abraço no Kleber. Mas sinta-se abraçado e dê um abraço na Valquíria também, tá bom? Gratidão mesmo pela sua presença, e já está anotado aqui, viu, Gaian? Comitiva. Próxima pessoa? Acho que eu, né, pela ordem alfabética. Pela ordem é, Felipe. Então, assim, às vezes até é difícil um pouco explicar com palavras o que a gente vivenciou lá, mas claro que foi mais de 4 dias pela chegada, pela partida, mas foi 4 dias muito intensos lá. A gente começou trabalhando muito através das partilhas do Gaian, através de campos de proteção, né? O Gaian trouxe uma visão de campo de proteção muito interessante, tanto para o trabalho, quanto para pessoas que estavam precisando naquele momento ali, né? Então, a gente foi muito trabalhado, e eu acho que também quem esteve ali, porque foram bastante pessoas, apesar do nosso grupo aqui não ter sido muito grande, eu acho que nós estávamos sempre na média de umas 11 pessoas, mas vinha muitas pessoas de fora, tanto para as partilhas, para os atendimentos, que a gente teve muito também, né, dentro desse aspecto, através até do que o Kleber falou, da microfisioterapia, através da partilha do Gaian, que trouxe a questão do Hans ali, da questão da respiração, trouxe algo prático.
Agora, é Maria Amélia o nome que trouxe sobre os raios? Agora não me lembro. Não sei se alguém... Cecília Helga. Ah, Helga, desculpa, Helga. Ela trouxe sobre os raios e trouxe muita parte prática ali também de como aplicar, de como fazer, né, algumas afirmações. Então, eu acho que é um pouco disso, mas foi muito intenso todos esses dias. A gente começava às 8 da manhã e ia terminar às vezes 11 horas da noite, né, com trabalhos, com partilhas, com equilíbrio de campo. Esse assunto foi muito trabalhado, campo, ressonância mórfica, teve muito presente. O Gaian trouxe práticas com pêndulo também, em alguns atendimentos. A própria que a Erli trouxe como uma prática, né, da gente expor, trazer algumas questões, trouxe muito processo de cura, onde aflorou questões muito importantes e, como eu disse, muitos processos de cura ali. Eu acho que é um pouco dessa vivência que a gente teve, né, foi dentro disso, vou deixar também um pouco para a própria Erli. A Erli já trouxe, não sei se falta mais, mas a Maria Raimunda também, as experiências da Maria Raimunda, não quis provar o mate, vai ter que ficar para a próxima. Então, acho que era isso. Gratidão, Felipe. Aí já passo para a Raimunda, deixa a Gaian por último. Raimunda? Oi, boa noite. Boa noite, querida. Para mim foi muito maravilhoso, né? Porque principalmente essa parte da escuta, né? Da gente compartilhar, cada um compartilhar suas histórias, e a parte também da acolhida, né? Nós somos bem acolhidas, né? A Erli, quero agradecer, assim, né? É uma mãezona, né? Assim, preocupada com todo mundo. E transmite essa paz, né? E esse encontro da gente se encontrar, né? Esse momento de escuta, de se escutar, né? Também foi muito bom conhecer as pessoas novas, né? E aquela família que nos acolheram, Ivete, o esposo e as crianças. Tudo vinha assim com muita alegria, né? Conversar com a gente, com aquela curiosidade. E a gente via que era sincero, né? Era sincero mesmo, acolhida, né? Era uma amorosidade de tamanho, e a gente não sabe nem explicar, né? De onde veio tanto amor, tanta acolhida. O Felipe, assim, sempre preocupado de fazer alguma coisa, né? Então, todo mundo conhecia Sueli, Marusa, Gaian, que eu não conhecia pessoalmente. E a Claudinha já conhecia, as duas Cláudias, né? A Erli, mas nunca tinha convivido assim, próximo, igual nós tivemos aqueles 4 dias de convivência. Foi muito gratificante. Até hoje eu estou assim, irradiando. Irradiando paz, felicidade, amor. Então, isso é muito bom, né? Só mesmo experimentando que a pessoa sabe. Então, gratidão por tudo. Gratidão, Eli, por me ter passado o link, que hoje eu fiquei de fora. Eita, meu celular apagou tudo. Gratidão, Raimunda. Gratidão a você pela sua presença, né? Que muito nos honrou, né? A profundidade com que você consegue enxergar as coisas, né? Foi, assim, fantástico. Gratidão, viu? Gaian? Sim, sim. É difícil falar, né? Assim, tantos processos se deram ali, todos tão intensos, tão frutíferos, mas eu queria ressaltar um ponto que foi muito evidenciado nesse encontro em particular, que foi a questão do trabalho de cura mesmo, né?
que o nosso grupo tem essas duas frentes, né, serins e séries, mas o aspecto séries ali esteve muito evidenciado, né, nos oportunizou a colocar em prática tudo aquilo que nós, né, temos adquirido em termos de sintonia, de frequência. Como o Felipe disse, houve muito trabalho nos campos, houve muito acolhimento de pessoas com necessidades muito contundentes que foram acolhidas, né? E houve um trabalho muito intenso ali, né? E nos mostrou um certo modelo de como que nós podemos construir enquanto grupo um modelo de instrução e resgate, que essa é a base. E ficou já lançadas as sementes ou as bases para que nós possamos construir a nossa teia, né? Que foi um termo trazido pela Claudinha, né? Que, aliás, não é Claudinha, é a nossa Madhu Kishita, né? Nossa querida Madhu Kishita. Significa aquela que é protegida por Madhu, né? Madhu é o próprio Senhor Shiva. Então, houve essa possibilidade de nós já começarmos a lançar as sementes desse local onde vai haver o ancoramento dessas frequências da consciência nave, né? Nós temos que sempre ter essa percepção daquilo que é mais sutil, que esteve presente, que, como foi evidenciado no início dos trabalhos, das consciências suprafísicas, das hierarquias em serviço que estiveram lá. A consciência nave, ela trabalha muito com os espelhos do cosmos, né? Ou seja, como um aspecto de reflexão desse princípio instrucional, né? Com os instrutores planetários. Isso se faz muito presente, né? Então, ali, por isso que nada, não existe um roteiro, né? Não existe uma programação. Algumas pessoas até pediram programação e nós sempre falamos, não tem como ter programação, porque nós não sabemos o que nos espera, o que vai ser solicitado, ou o que vai ser pedido. O que sabemos é que tivemos todos os dias em atividades e atividades intensas, mas que não havia essa rigidez de programação, porque nós realmente não sabíamos o que estava sendo solicitado, e tudo vinha nesse aspecto de espontaneidade, de fluidez, né, que se fez muito presente. Então, esse aspecto, né, da teia, como esse princípio de reunir partes, né, de criar um grande sistema de apoio, de integração e de vivência, né, e o grupo sentiu que, justamente nesse local onde estamos, que no estado do Espírito Santo, seria o lugar ideal para fixar, né, esse lugar, né, esse ponto de apoio e ancoramento dessas frequências. E nós vamos, daqui para frente, estar muito focado em que isso possa, de fato, se materializar, né? Houve o tempo todo um aspecto de uma amorosidade dinâmica. Eu acho que todos perceberam, né? Eu acho que todo mundo estava muito feliz, né? Todo mundo estava se sentindo muito bem. Tanto que a gente não se sentia cansado. E olha que todos estavam ativos o dia inteiro, né? Desde que amanhecia até a hora de dormir, né? Muita intensidade de trabalhos, de conteúdos, de interações, mas ninguém se sentia cansado, né? Porque existia muito essa frequência da amorosidade, estava muito presente, né? E isso não tem preço. Você poder estar num grupo onde não existe divergências, dissidências, conflitos,
Isso é muito raro, porque geralmente os grupos apresentam, né, conflitos, disputas, ainda que não declaradas, mas apresentam. E ali não havia, né, havia uma sintonia tão perfeita, por isso que houve a possibilidade dos trabalhos intensos de cura, que ali houveram, né, muitos. Não só aqueles que percebemos e participamos diretamente, mas também outros, né, que se manifestaram, que foram muitos, muito intensos, né? E, e a prova de que esse trabalho deixou raízes é que a própria Ives, né, a Ivete, ela nos solicita que dê continuidade ao trabalho e o que vai ser feito, né? A partir da próxima segunda-feira, nós estaremos lá, toda segunda-feira às 19 horas, para fazer esse trabalho, né, de acolher as pessoas, de ouvir, de trazer práticas contemplativas, meditativas, interações, enfim. Então, isso já é o ancoramento desse trabalho, né? E o ano que vem, quem sabe, nós já estaremos no nosso cantinho, né? Espero que sim, né? Depois nós precisamos até conversar com o Kleber, porque o Kleber conhece muito essa região, sabe de todas as realidades aqui, né? E ele vai nos ajudar muito nesse aspecto, né? Mas é isso. Eu, pessoalmente, enquanto Gaian, fiquei muito feliz e muito recompensado no sentido de que nós vemos na prática que sim, é possível. É possível um trabalho harmônico, um trabalho em conexão com os princípios mais elevados, e que esse trabalho pode abraçar e acolher a todos indistintamente, sem bloqueios ou, né, princípios limitantes de religião, de ideologia, ou seja, todos que ali estavam se sentiram acolhidos, né? E tivemos ali pessoas de todas as tendências, né? Evangélicos, católicos, umbandistas, né? Espíritas, todos, né? Naquele dia que teve aquela partilha, que teve quantas pessoas, Felipe? Algo em torno de 40 pessoas no salão, por aí. Sim, sim, o número era 40 que tinham confirmado, e acho que as cadeiras estavam todas preenchidas, né? Então passou de 40, passou de 40. E todas ali vindo de realidades diferentes, de ideologias diferentes, e todos se sentiram irmanados, todos se sentiram incluídos, todos se sentiram participantes. Isso realmente não tem preço, porque é esse padrão de união, de integração que nós precisamos criar para esse planeta, né? Onde as pessoas possam se encontrar em essência, né? Onde as ideologias, as crenças não criem cisões, divisões, e que todos possam se sentir irmãos, possam se sentir parte, né, de algo que é muito maior, né? Então, foi maravilhoso em todos esses aspectos. Eu de lá saí com um sentimento de gratidão infinita, né, muito grande, muito feliz, por essa, mais uma vez, essa possibilidade de trabalho, de serviço, que é um serviço grupal, não é um serviço individual, né? Todos, isso é muito interessante e importante, todos trabalharam, né? Todos estiveram a serviço, todos, indistintamente. Isso é maravilhoso, né? É isso. É isso, gratidão a todos. Gaian, Claudinha Barros, já passo para você fazer o encerramento. Só trazendo também a energia da Marusa, a energia da Maria Sueli também, da Lídia, não sei se eu me esqueci de alguém mais, que esteve lá presente com nós também, Da Mariana. Mariana? Mariana. A Maria. Sueli também, né? Não está aqui hoje.
A Maria Sueli, sim, já tinha falado, da Marusa, trazia a frequência e a energia delas também que sustentaram todo o trabalho lá. Isso. A Sueli Então, só um pouquinho, Claudinha, a Sueli vai ficar uns dias sem participar, só se realmente ela tiver condições, mas ela pediu um tempo para resolver algumas situações particulares, né, relacionadas com a filha que está grávida, que já vai estar no processo quase de parição, né, então ela vai estar um pouquinho distante fisicamente aqui na telinha, mas ela está em vibração, em conexão, e quando ela puder, ela estará presente conosco, tá bom? Só justificando aqui que ela solicitou ao grupo, e a Marusa hoje não veio, mas também está presente e conectada conosco. E depois vão entrar outras pessoas que estiveram no evento lá conosco e pediram para serem inseridas. Gratidão a todos e a todas. Um passo para Claudinha Barros. Gratidão, Felipe. Narada Muni, o peregrino. Durante tempos de nossa existência, saímos peregrinando em busca de algo, andanças sem saber o que íamos buscar. Vou à praia para espairecer, eu vou às serras subir e ficar lá em paz, sozinha. E assim fazemos. A busca interior nos convida a dar estes passeios que pensamos desopilar. O peregrino nos motiva a despertar, nos convida a fazermos essa jornada interior. Vamos peregrinando, vamos nos buscando. Esse encontro de Iriri foi uma peregrinação para todos nós que estivemos lá. E com esse coração cheio de amor, de vontade de andar na busca de nós mesmos, aqui e agora vamos nos concentrar na sintonia navidiana. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina da luz. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão infinita. Sexta-feira, nós vamos nos encontrar aqui às 19 horas com o nosso coração feliz. Beijo. Gratidão, Claudinha. Selma, querido, no próximo eu sei que você vai estar presente, já me disseram, viu? Saúde para você. Então é isso. Boa noite. Até Foi muito sexta. bom ouvir a partilha de todos vocês. Parecia que eu estava lá, né? Eu amo estar aqui nesse grupo, ouvindo a partilha de cada um. Gaian me passa muita energia boa na sua fala, muita consciência, a gente vai tomando, né, vai se encontrando.
Gratidão pela partilha, Claudinha Leite, Claudinha Barros. A gente já se encontrou em outros momentos, né? A gente vai se encontrando cada vez mais. Gratidão a todos vocês. Gratidão a você, querida. Então, boa noite, bom descanso para nós.